Mateus 26. De 20 a 25. Diz assim a santa palavra de Deus. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez, diante da tua santa palavra, nós queremos pedir a ajuda do teu Santo Espírito para que ilumine a nossa mente, para que entendamos, Pai, as maravilhas da tua lei, entendamos este ensino, este episódio que foi registrado pelo Senhor para nos ensinar, para o nosso ensino, para a nossa edificação. Ajuda-nos, Pai, a percebermos as lições que o Senhor quer que aprendamos nesta manhã. Abençoa-nos, portanto, Pai, instrui-nos, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve a experiência de ter sido traído. Eu não me refiro a casamento, nada disso, mas aquele tipo de traição de um amigo, talvez um colega de trabalho, um vizinho, um familiar, uma pessoa próxima, de que você tinha certo acesso, certa intimidade, amizade, e a pessoa fala algo ou toma alguma atitude de traição pelas tuas costas, como que encravando um punhal nas tuas costas. Talvez você já tenha tido essa experiência. Nós vivemos num mundo mau, num mundo pecaminoso, e as pessoas são pecadoras, e as pessoas agem dessa forma muitas vezes. Talvez até você já tenha sido traído em algo assim, da tua confiança, e nem tenha tomado conhecimento. O fato é que em momentos assim, o que vem à tona nas nossas emoções, geralmente não são sentimentos de muita santidade. Quando nós percebemos uma traição, percebemos alguém nos apunhalando pelas costas, geralmente o nosso pecado vem à tona. Sentimentos de ira, sentimentos de rancor, de raiva e até de vingança, planos de vingança, sentimentos que, de fato, por causa do nosso pecado, não agradam ao nosso Deus. Nós temos aqui um episódio muito próximo do episódio em que Jesus será entregue, será preso para ser crucificado, e Jesus está sentado com os discípulos na mesa da ceia, e ele já sabe que ele está sendo traído por Judas. E a questão que nós podemos ver aqui neste texto é o que veio à tona em Jesus Cristo, quando ele, sentado ali com os discípulos e com Judas, que o trairia, o que veio à tona, o que transpareceu em Cristo. Em nós, geralmente, transparece sentimentos de ira, de vingança, de pecado. Mas em Cristo, numa situação tão difícil, ele assentado à mesa, tendo ali aquele que o estava traindo, o que veio à tona, o que veio à superfície dos sentimentos e das emoções do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o que vem à tona é a sua onisciência. O versículo 20, que é o primeiro que nós lemos, diz que ele pôs-se à mesa com os 12, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Um de vocês me trairá. E essas palavras devem ter caído
com o peso de 2 toneladas na cabeça dos seus discípulos. Imagine os discípulos vivendo junto com Jesus Cristo durante 3 anos, e agora Jesus diz: um de vocês vai me trair. Isso deve ter caído como uma bomba no coração daqueles homens. Como assim um de nós vai trair o Mestre? E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Muitíssimo contristados. O peso que caiu sobre a consciência daqueles homens foi de fato esmagador. Eles não podiam se imaginar, exceto um, mas os 11 não podiam se imaginar traindo o próprio Jesus Cristo. Mas Judas já estava em processo de transição. Ele já estava com as 30 moedas, ele já havia entregado a Cristo. Então Judas ficou ali como um hipócrita. Os outros ficaram alarmados com a possibilidade deles traírem o seu mestre. Agora, Judas sabia, os outros não sabiam, e Jesus sabia. Como Jesus sabia? Como Jesus sabia que era Judas? Por causa da sua onisciência. Esse é um dos momentos do ministério de Jesus em que a sua onisciência vem à tona, em que Jesus, ele mostra saber de coisas que mais ninguém sabe. Por exemplo, nós temos alguns exemplos. Quando ele perguntou a 2 cegos: que quereis que eu vos faça? Na verdade, há momentos, pelo contrário, há momentos em que Jesus dá a impressão de não ter onisciência. Há momentos em que ele desconhece fatos, e há momentos em que ele conhece fatos. Quanto ao conhecimento dos fatos, Jesus sabia do caráter extraordinário de Natanael antes mesmo de se encontrar com ele. Diz o registro bíblico que Jesus viu Natanael de longe e já sabia que ele era um homem temente a Deus. Jesus sabia também que a mulher samaritana tinha tido 5 maridos, e foi o primeiro contato que ele teve com aquela mulher. Jesus sabia que Lázaro havia morrido antes de chegar na casa de Lázaro. Jesus sabia que do lado do barco dos discípulos havia um enorme cardume de peixes, e ele disse: jogue as redes do outro lado. Jesus sabia que haveria um homem com um jarro de água na cidade, pronto para levar os discípulos ao local onde era a Páscoa. Como ele sabia disso? E na conversa que Pedro havia tido com cobradores de impostos, Jesus sabia que dentro do peixe que Pedro pescaria estaria uma moeda com o exato valor dos impostos que ele teria que pagar. E aqui no nosso texto, ele sabe que Jesus é quem vai traí-lo. Agora, há momentos em que Jesus, ele não sabe de todas as coisas. Por exemplo, quando ele pergunta a 2 cegos: que quereis que eu vos faça? Ou quando ele vai até uma figueira achando que há frutos e não encontra nenhum fruto. Ou quando ele pergunta a um demônio: qual é o seu nome? Ou ainda, quando ele pergunta aos discípulos quantos pães eles tinham antes de fazer a grande multiplicação dos pães e dos peixes. Ou ainda, quando ele pergunta, ao sentir que havia saído o poder dele, que mulher, quem o havia tocado? A mulher com hemorragia o havia tocado, havia sido curada, e ele pergunta: quem me tocou? Ou ainda quando ele pergunta ao pai do menino endemoniado há quanto tempo aquilo acontecia. Ou quando ele pergunta onde eles haviam sepultado o corpo de Lázaro. E por fim, quando ele declara, estando em corpo antes da glorificação, que ele não sabia qual seria o dia e a hora do retorno do Filho. Ele diz: quanto à segunda vinda, nem ele, nem os anjos sabiam qual seria o dia ou a hora. Então observe que Jesus, sendo Deus, tinha onisciência, mas
por causa da limitação da sua humanidade, porque ele era humano e divino ao mesmo tempo, ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por causa da sua humanidade, por vezes ele não sabia de algumas coisas, como que a humanidade impedia a onisciência de agir poderosamente. Mas por outro lado, algumas vezes, como nós vimos, a sua onisciência vinha à tona, e ele sabia de coisas que mais ninguém sabia. Este episódio da vida de Jesus, então, nos mostra este aspecto da sua onisciência, o grande conhecimento que ele tinha, mesmo tendo uma natureza humana, ele tinha também uma natureza divina. E qual é a aplicação disso para nós hoje, meus irmãos? É porque, sendo Jesus onisciente, e agora sem a limitação da encarnação, porque ele está em glória, está glorificado, Jesus continua sabendo tudo o que acontece com toda a existência, com toda a criação, e especialmente com os seus filhos. Jesus conhece todos os nossos pensamentos, Jesus conhece todas as nossas motivações, Ele sabe de todas as coisas. Isso é motivo tanto para terror quanto para consolo. Terror, porque Ele sabe tudo o que você faz e tudo o que você pensa. Imagine se você publicasse todos os seus pensamentos, e eu estou falando de pensamentos pecaminosos. Imagine se os teus pensamentos fossem jogados numa tela de projeção. Cristo sabe de todos os nossos pensamentos. Isso deve nos aterrorizar num primeiro momento, mas deve nos motivar a sermos mais santos, a termos uma purificação dos nossos pensamentos, na fonte do nosso coração, porque Deus está vendo, deve nos motivar a santificação. Agora, é uma fonte de consolo também, porque Cristo conhece todo o nosso sofrer. O salmista disse: a palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Antes de verbalizarmos o nosso pensamento, Cristo já conhece tudo. Nós podemos dizer que a lágrima ainda não se formou, e Deus já sabe o que nós estamos sentindo. Ele nos conhece plenamente. Então, mesmo que você não tenha pessoas ao teu redor que te entendam, Cristo te entende, porque Ele passou por todas as provações que nós passamos nesta vida, sem pecado, mas Ele sofreu, e aliás, por não ter pecado, Ele sofreu mais do que nós, porque nós somos tentados na medida da nossa resistência. Deus diz que Ele não dá ao seu Filho uma provação ou uma tentação maior do que Ele possa suportar. Então nós temos essa garantia. Nós não seremos tentados ou provados além das nossas forças. E quanto a Cristo, que não podia pecar, qual era o limite de Cristo? Era o limite máximo. Cristo foi tentado e provado no limite máximo de um ser humano, porque Ele não podia pecar. O sofrimento de Cristo foi muito maior do que o nosso. A luta de Cristo contra o pecado foi muito mais dura do que nós. Cristo era santo, e Ele foi submetido a provações e a tentações terríveis. O próprio Satanás apareceu em pessoa para tentar Jesus Cristo. Então Cristo sabe o que nós passamos. Cristo conhece as nossas provações, Cristo conhece as nossas tentações, porque Ele foi provado e foi tentado, Ele conhece. E por isso Ele é hábil para nos socorrer, porque Ele já passou por isso, Ele nos entende. É muito ruim quando você compartilha uma coisa com uma pessoa, um sofrimento, do qual a pessoa nunca passou, e aí ela meio que menospreza. Agora, quando você compartilha algo para uma pessoa que já passou por aquilo, a pessoa tem uma empatia, ela sabe o que você está passando. E Cristo é este, que passou por todas as provações, Ele conhece o sofrimento, Ele sabe o que você está passando. Isto é a primeira característica de Cristo que vem à tona aqui neste episódio, em que Ele sabe que está para ser traído. A segunda característica é o próprio sofrimento de Cristo.
É o próprio sofrimento de Cristo. Verso 23. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Quem já passou por algo assim, né? De ver um amigo, um colega, um familiar agindo pelas costas, te traindo, cravando um punhal nas suas costas, sabe o quanto isso é dolorido, o quanto isso é difícil. E aqui Jesus Cristo está sentindo exatamente isso. Ele está com um apóstolo, um discípulo que foi chamado por ele, convivendo há 3 anos com esse discípulo, fazendo refeições em comum, e ele está para ser traído, e Jesus sabe, e Jesus diz: o que mete comigo a mão no prato, é alguém que faz refeições comigo, é alguém próximo, alguém que está sentado aqui na mesa, como se tivesse comunhão, é esse que vai me trair. E aqui nós temos o eco do Salmo 41, versículo 9, que nós lemos no começo do culto: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O que é levantar contra mim o calcanhar? Você está passando aqui atrás de mim e eu levanto a perna, eu levanto o calcanhar, para que a pessoa caia. Essa é a figura de levantar o calcanhar, para que sorrateiramente a pessoa tropece e caia. Cristo está dando forma ao Salmo 41:9 neste exato momento, porque aquele em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus está sofrendo a traição de um discípulo, mais um sofrimento para Jesus Cristo. Jesus, sendo santo, meus irmãos, vivendo num mundo pecaminoso, já era um exercício de sofrimento. Ora, nós que não somos santos sofremos neste mundo, nós em que temos uma centelha de santificação, porque nós ainda estamos num estado de humilhação, né? Não fomos glorificados, não fomos santificados 100%, temos o processo de santificação em nós, e nós já sofremos neste mundo pecador. Imagine Cristo, que era santo, e aqui mais um sofrimento para ele. Cristo experimentou a dor da traição, um próprio discípulo traindo. Na Bíblia nós temos alguns relatos de traições. Por exemplo, José sendo traído, vendido pelos próprios irmãos. Urias sendo traído em vários sentidos pelo rei Davi. Sansão sendo traído por Dalila. Paulo sendo traído por Demas. Ele diz lá em 2 Timóteo: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Foi traído. E agora Judas traindo o próprio Filho de Deus. Observe que uma pessoa pode ser muito próxima das coisas de Deus, desfrutar de muitos benefícios das coisas de Deus e ainda trair o seu Senhor. Foi o caso de Judas. Judas estava ali no colégio apostólico, no meio dos discípulos, aproveitando da presença de Jesus. Externamente, olhando para Judas, você não veria diferença entre Judas e os outros apóstolos. Externamente, Judas era como qualquer um dos outros. Por fora, era igual aos outros. O problema estava por dentro. Judas amava o dinheiro. O Deus de Judas era o dinheiro. Foi por dinheiro que Judas o traiu. Mas Judas não tinha nada aparentemente que mostrasse que ele era o traidor. Em outras palavras, quando Jesus falou: um de vós me trairá, os discípulos não falaram: é Judas, está claro, é óbvio. Não, eles ficaram se perguntando: quem será? Quem será? O que mostra que Judas era acima de qualquer suspeita. Ninguém sabia, ele sabia. Judas tinha uma aparência como qualquer outro discípulo, tão próximo de Jesus Cristo, mas era o filho da perdição. Trairia o nosso Senhor Jesus, e por dinheiro. Alguns versículos antes do nosso texto mostram que Judas já estava com dinheiro. Veja o versículo 14 de Mateus 26. Volte um pouquinho para o 14, antes do nosso texto, né? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais,
sacerdotes propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e deste momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Você deve ter notado que não foram os sacerdotes que foram atrás de algum discípulo para tentar corromper. Um discípulo foi atrás dos sacerdotes, oferecendo: olha, eu posso entregá-lo, quanto vocês me dão para que eu entregue Jesus Cristo? O que torna o pecado ainda maior. Por 30 moedas de prata, Jesus traiu Jesus. O dinheiro, meus irmãos, até os nossos dias é óbvio, é revelador de muitas motivações erradas, de muitos pecados. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é o que nos diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 6,10. Foi por dinheiro também que os irmãos de José venderam José, seu irmão, aos mercadores midianitas. Foi por dinheiro também que Dalila entregou Sansão. Leia a história. Foi por dinheiro que Geazi enganou Naamã e mentiu para Eliseu. Foi por dinheiro que Ananias e Safira tentaram enganar o apóstolo Pedro. E foi por dinheiro que Jesus Cristo foi entregue na mão dos ímpios. Não diga assim: pastor, desta tentação eu estou livre. Porque o dinheiro é algo muito enganador, é muito sutil, engana de fato. Veja o que escreveu o pastor J.C. Riley num dos seus livros. Todos estamos sujeitos a esta infecção, desde o menor até o maior dentre nós. Podemos amar ao dinheiro mesmo sem possuí-lo, da mesma maneira que podemos possuir o dinheiro sem amá-lo. Este é um mal que opera de maneira muito enganadora, leva-nos em cativeiro, antes mesmo de percebermos que estamos já presos nas suas correntes. Uma vez que permitimos que ele nos domine, o amor ao dinheiro irá endurecer, paralisar, cauterizar, congelar, enferrujar e secar a nossa alma. Isto aconteceu até mesmo a um apóstolo de Cristo. Cuidemos para que também não nos aconteça. Um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. Um único pecado não mortificado pode arruinar uma alma. Isso escreveu o pastor J.C. Riley. Irmãos, o amor ao dinheiro fez com que Judas, tão privilegiado, tão próximo, entregasse o próprio Jesus. Por isso, cuidado com o amor ao dinheiro, muito cuidado. Eu te perguntaria, com todo respeito, por quanto dinheiro você aceitaria deixar de ser cristão? Se eu te oferecer R$1 milhão, e se eu te oferecer R$10 milhões, você aceita deixar de ser cristão? E se eu te oferecer R$100 milhões? Se você parou para pensar e para calcular, é porque a tua alma está em perigo. Porque a tua resposta, sem pensar, deveria ser: dinheiro nenhum, pastor, dinheiro nenhum. A minha fé em Cristo não está à venda, nem por 10 milhões, nem por 100 milhões. Cristo disse: o que dará o homem pela sua alma? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você juntou em celeiros, do que servirá? Meus irmãos, que preço pode pagar a nossa estada eterna em glória? Que preço? 10 milhões, 100 milhões? Eu diria que o rico da parábola de Cristo, ele daria tudo o que ele tinha para sair do inferno, tudo que ele tinha. Observe que dinheiro nenhum pode comprar a nossa fé, dinheiro nenhum. Nos primeiros séculos, na perseguição que se abateu sobre a igreja, muitos foram os jovens, os homens e as mulheres que foram lançados no Coliseu de Roma para negarem a Cristo, e sem oferecimento de dinheiro.
A questão ali era: adore a César, diga que César é Senhor. E os crentes fiéis diziam: não, Cristo é Senhor, Cristo é Senhor. E por conta de uma palavra, eles entregavam a vida, eles eram mortos. Então, isso é o que se espera de discípulos de Cristo. A nossa fé não está à venda, a nossa fé não tem preço, ela é imensurável, ela é, de fato, sem nenhuma condição de ser trocada. Agora, há um nível em que todas as vezes que nós trocamos as coisas de Deus por coisas remuneradas, nós traímos a Cristo. Todas as vezes que nós valorizamos remunerações, coisas pagas, ao invés do serviço de Deus, nós estamos, num sentido, traindo a Cristo. Tornando mais claro, todas as vezes que você prefere fazer coisas ligadas ao teu trabalho, que paga, ao invés de fazer coisas para Cristo, cujo prêmio não é em moedas de reais, o prêmio está sendo acumulado nos céus. Todas as vezes que você troca, você está ali com uma sementinha de Judas, amando mais as coisas do mundo, mais as moedas de prata, do que as coisas do nosso Deus. Então muito cuidado para você não trocar as coisas de Deus por coisas remuneradas, por coisas que envolvem dinheiro. Nenhum dinheiro neste mundo paga a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, em segundo lugar, este episódio nos ensina mais sobre o sofrimento de Cristo. E por fim, nos ensina sobre a soberania de Cristo. Veja o verso 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Nós temos um belo exemplo aqui de uma doutrina chamada concorrência. Concorrência é uma doutrina que está dentro do estudo da providência de Deus. O que ela significa? Lembre-se do versículo Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem, colaboram. É a ideia de que Deus usa até os atos ímpios dos homens para juntar com seus atos bons e estabelecer os seus planos. Pense na história de José, que foi vendido pelos seus irmãos. A história começa com muitos atos ímpios, atos errados de José, atos errados do seu pai e especialmente dos seus irmãos, e Deus pega todos esses pecados e junta, encaixa no seu plano perfeito, e no final da história você descobre, Deus guiou todos esses atos maus para realizar os seus planos, e José percebe isso. José diz aos seus irmãos: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa é a doutrina da concorrência. Todas as coisas concorrem, trabalham juntas, colaboram, cooperam, trabalham juntas, operam juntas, laboram juntas, concorrem para o estabelecimento da vontade de Deus. E aqui neste versículo nós temos um excelente exemplo. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Não havia outro caminho no decreto de Deus que não fosse a cruz de Cristo, porque para que o povo de Deus fosse salvo, era necessário que Cristo morresse. Então já estava no decreto de Deus que Cristo morreria, mas ai daquele por meio do qual ele está sendo traído. Nós temos a soberania de Deus operando, mas nós temos Deus usando os atos maus de Judas para que o plano seja efetuado. Há um outro exemplo que nós vemos esta doutrina da concorrência, que é no caso de Jó. Satanás fez um desafio a Deus, dizendo que Jó só era fiel porque ele tinha tudo. E aí Deus disse: tá bom, tire tudo, para você ver se ele não vai continuar sendo fiel. E a partir desta autorização, o que aconteceu? Quem foram aqueles que tiraram tudo de Jó? Os sabeus, diz Jó 1,15. De repente, deram sobre eles os sabeus, que eram um povo, e os levaram.
e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Pergunta: Deus precisou colocar maldade no coração dos sabeus para que os sabeus fizessem o mal? Não. Deus apenas retirou a sua mão de restrição. Deus apenas autorizou, e os sabeus foram e fizeram o que lhes era próprio. Pergunta: Deus precisou colocar maldade no coração de Judas para que Judas traísse Jesus? Não. Deus simplesmente retirou a sua mão restritora, porque, aliás, Judas já mostrava o seu coração pecaminoso muito antes da traição. João capítulo 12. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E aí João, divinamente inspirado: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Antes de Judas trair Jesus, ele já roubava da coleta que era feita para a manutenção dos apóstolos, que haviam largado seus empregos para seguir a Jesus Cristo, recebiam ofertas para ter o que comer, e Judas já roubava dessas ofertas. Então observe que não foi necessário Deus colocar cobiça e ambição no coração de Judas, elas já estavam lá, mas Deus encaminhou e guiou essa cobiça e pecaminosidade de Judas para que ela se encaixasse perfeitamente no plano de Deus, que era levar o Cristo, o seu Filho, até a cruz para que ele morresse em amor do seu povo. Essa é a doutrina da concorrência. Deus usa até os atos maus das pessoas para que estes atos maus se encaixem no seu plano e façam o seu querer, façam o seu propósito. Nós temos aqui, meus irmãos, a existência então destas duas leis, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Judas traiu a Jesus Cristo. Não há dúvida de que isso estava na soberania de Deus, mas estava também na responsabilidade de Judas, ele será chamado por conta disso. Judas já estava com as 30 moedas de prata, e ele pergunta: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Veja a hipocrisia de Judas, né? Ele já estava com as 30 moedas, e ele fala: acaso sou eu? E Jesus, que sabia, confirma: tu o disseste. É como se Jesus dissesse: os teus lábios estão te condenando, você mesmo disse, você sabe, você disse, os teus lábios te condenam. Uma aplicação então: a doutrina da concorrência também nos oferece fonte de temor e fonte de consolo. Fonte de temor, porque ela afirma a nossa responsabilidade, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não adianta jogar culpa para Deus. Ah não, Deus foi quem decretou tudo. Não, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Fonte de consolo, porque Deus já escreveu a história, e apesar dos atos maus dos homens, tudo o que acontece no mundo é para cumprir os planos do Senhor que já estão escritos. Nós podemos confiar. O final da história da humanidade nós já conhecemos, e sabemos que é um final feliz para aqueles que estão com Cristo. Não há motivo para temor, há motivo para consolo de fato. Eu concluo. Nos momentos em que você foi traído, qual foi a sua reação? O que veio à tona em você? Raiva, vingança, ira? Em Jesus foi onisciência, sofrimento, soberania. Então, meus irmãos, cabe a nós, em momentos assim, buscarmos ao Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas. Em momentos assim, cabe nós nos consolarmos no sofrimento de Cristo,
Quando nós somos traídos, devemos nos lembrar que Cristo foi traído num nível muito maior do que nós. Quem somos nós na existência do mundo? Se nós morrermos, o mundo vai parar? Quem somos nós? Mas Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias prometido. Se Cristo foi traído, quem dirá de nós? Mas Ele sabe a dor que nós passamos, Ele conhece o sentimento de traição, nós podemos nos abrigar nele. Em momentos assim, nós devemos nos lembrar da soberania, da concorrência, devemos nos lembrar que todas as coisas, inclusive as traições, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus pode muito bem usar estes eventos lamentáveis que você pode ter tido na tua vida, de ter sido traído, para o bem, como aconteceu na história de José do Egito. Ele sofreu, mas no final ele percebeu que sem aquele sofrimento, a história não teria chegado até aquele final de Deus ter transformado o mal em bem. Na nossa vida é assim também. A nossa vida é composta de momentos de muito sofrimento, de dores e de aflições, que Deus vai entrelaçando esses momentos todos para construir a nossa história, e ela já está feita, e o fim é glorioso. Confiemos nisso, confiemos que Deus está no trono, e Ele está comandando todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.